Olá, meu nome é Luiz Felipe e eu gostaria de compartilhar a palavra de Deus com você neste dia. Para onde temos direcionado o nosso foco? Para aquilo que já temos ou para aquilo que ainda não temos? Essa será a reflexão que trabalharemos hoje a partir dessa devocional. E isso é muito importante de ser pensado, tendo em vista a nossa tendência de nos inquietarmos, de nos preocuparmos mais com as coisas que nós não temos e fecharmos os nossos olhos a partir daquilo que já conseguimos, a partir daquilo que Deus já nos deu, já nos confiou. A Bíblia nos dá exemplo de como a falta de contentamento com aquilo que Deus já nos deu pode ser extremamente prejudicial para a nossa vida, para a nossa relação com o próprio Deus e para a nossa relação com o nosso próximo. Um exemplo disso é encontrado em Gênesis capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 5. Lá temos o relato da queda, num diálogo entre a serpente e Eva. No texto de Gênesis capítulo 3, vemos a serpente incentivando Eva a se atentar mais para as coisas que ela e Adão não tinham, a se atentarem para as proibições de Deus que visavam proteger o casal, ao invés de serem gratos, ao invés de se apegarem a tudo aquilo que Deus já lhes havia concedido. Antes mesmo do capítulo 3, a Bíblia nos dá testemunho das inúmeras coisas que Deus havia permitido com que Adão e Eva tivessem acesso. Mas, no diálogo com a serpente, Eva acaba focando mais naquilo que não tinham, o que faz com que eles deixem de ter contentamento com aquilo que Deus já lhes havia dado, com aquilo que Deus já lhes havia prometido. Então eles passam a desejar coisas que não precisavam ter, pois se assim precisasse, Deus certamente lhes teria concedido. Infelizmente, esses exemplos da falta de contentamento com aquilo que Deus nos dá, esses exemplos com o foco direcionado para aquilo que não temos, ao invés de uma atenção para aquilo que já temos, é perceptível em outras partes da Bíblia. Moisés enfrentou isso com o povo durante a peregrinação pelo deserto. O povo deseja retornar aos princípios de escravidão no Egito por conta dos desafios que enfrentavam no deserto, ao invés de caminharem rumo à terra prometida. Nós também encontramos isso no livro de Samuel, quando o povo de Israel deseja um rei, assim como outras nações, ao invés de serem gratos, de serem contentes com aquilo que Deus já lhes havia dado. Ou seja, Deus era o próprio Senhor, o próprio juiz, o próprio rei sobre eles. Mas, assim como as outras nações ao redor, eles anseiam por um rei humano e suscetível a falhas. Outros inúmeros exemplos poderiam ser dados, mas certamente esses já nos ajudam a ter uma reflexão. Num contexto social no qual o ter representa o ser, no qual o possuir representa o valor de uma pessoa, precisamos tomar cuidado para que esses tipos de ensinamentos não nos faça agir de forma contrária àquilo que a palavra de Deus nos ensina. Não nos faça, de alguma forma, agirmos em descontentamento com aquilo que Deus já nos deu, buscando uma identidade que não nos corresponda enquanto filhos do Criador. O contentamento, o foco ajustado naquilo que Deus nos dá e na provisão dele, não é um incentivo para aceitarmos a mediocridade, não é um incentivo para aceitarmos aquilo que é errado em nossos lares, em nossas igrejas, em nossas vidas, não é um incentivo para permanecermos numa condição de falta de crescimento ou uma indisposição de sermos mais parecidos com Cristo. Não é isso que o contentamento visa nos ensinar. O que a Bíblia visa nos ensinar é para que sejamos gratos àquilo que Deus nos dá. E caso precisemos de algo a mais, que nos direcionemos a Ele, entendendo que Ele, enquanto Pai, sabe cuidar muito melhor de nós do que nós enquanto criaturas. Ele é o Criador, Ele é o Provedor, Ele é o Salvador. Ele conhece cada veia que percorre os nossos corpos, cada fio de cabelo que está sobre as nossas cabeças. Sendo Ele conhecedor de tantas coisas, nós podemos descansar na certeza de que Ele saberá como cuidar de nós. O foco naquilo que não temos rouba de nós a paz, rouba de nós a alegria, rouba de nós a esperança. Podemos caminhar enquanto cristãos sem a alegria da salvação, sem a alegria de sermos reconhecidos como filhos, sem a alegria de entendermos que fazemos parte do corpo de Cristo,
Sim, nós temos inúmeros desafios no mundo em que vivemos, mas não podemos nos esquecer da nossa condição enquanto peregrinos aqui nesse mundo. E não podemos nos esquecer também da condição de filhos de Deus, filhos que são cuidados por esse Pai amoroso. Se Ele aqui nos chamou para viver, Ele certamente há de prover os meios para que possamos prosseguir. Que o Senhor Deus possa ajustar o nosso foco para aquilo que Ele já nos tem dado, nos dando assim um coração que se alegre com Ele, um contentamento por tudo aquilo que Deus faz, para que assim nós aprendamos a viver, quer tendo pouco ou quer tendo muito, quer estando alegres ou quer estando tristes. Que tudo isso possa servir para que nos aproximemos mais do nosso Deus, tudo isso para o nosso bem e para a glória dele.